Milionário vê a atendente em lágrimas com um filho doente e faz algo chocante que transforma tudo. Era uma manhã como outra qualquer no sofisticado Café Le Petit, com seus lustres brilhantes e aroma a café fresco que invadia o ar. Eduardo, um milionário frio, conhecido por sua avareza, cruzou a porta da elegância. Ele se movia como um predador em busca da próxima oportunidade de negócio, ignorando a vida ao seu redor. Mas naquele dia, algo o fez parar. No canto esquerdo, uma jovem garçonete, Lara, estava de joelhos, lágrimas escorrendo pelo rosto pálido. Seu filho, um garotinho de 5 anos, estava em seus braços, ainda e frágil como uma folha ao vento. A mão do menino tremia e Eduardo podia ver os sinais de doença em seu semblante. O som do choro da criança cortava a atmosfera requintada do local. Ele ficou paralisado, um nó na garganta. Os olhares dos outros clientes eram de reprovação, mas Eduardo sentia um aperto no peito. Aquela cena o lembrava de seus próprios filhos, que ele havia negligenciado. A avareza o fizera perder não apenas dinheiro, mas também momentos preciosos. E em um impulso incomum decidiu se aproximar. O que parecia uma mera caridade, logo se transformou em um eco de suas próprias inseguranças. "Posso ajudar?" A voz de Eduardo soou estranha, até mesmo para ele. Lara olhou para cima, surpresa, mas a dor em seus olhos não diminuiu. A imagem dela segurando aquele pequeno corpo frágil fez. Eduardo sentiu um calor inexplicável. "Estamos sem recursos. Ele precisa de um médico", a jovem respondeu, a voz quase um sussurro. Sem pensar, Eduardo ofereceu sua influência e riqueza para ajudar. Mas na mesma hora, um sentimento de pânico invadiu. E se isso não fosse suficiente? O menino não era apenas uma caridade. Ele era um lembrete do que Eduardo havia perdido. E enquanto se oferecia para pagar o tratamento, uma sombra de dúvida passou por sua mente. Estaria ele realmente disposto a se arriscar por eles? Conforme se aproximava de Lara, ele notou algo intrigante. O jeito que ela olhava, a maneira como seu filho reagia a ele. Havia algo mais profundo ali. O mistério pairava no ar. Ao tentar se aproximar, Lara retraiu-se. "Você não sabe quem eu sou, não é?" A pergunta açoitava a tensão entre eles. Eduardo franziu a testa. O que isso significava? Antes que pudesse responder, um homem entrou no café. Seu olhar era gelado e a tensão se espalhou como um incêndio. Ele caminhou em direção a Eduardo e os olhares dos presentes se alternaram entre surpresa e ansiedade. "Você não deveria estar aqui, Eduardo", disse o homem, sua voz carregada de desprezo. O coração de Eduardo disparou. Um antagonista? Alguém que se opunha à sua nova missão de ajudar Lara e o menino? O cenário, que já era tenso, agora tinha um novo elemento de perigo. E enquanto o silêncio se instalava, Eduardo percebeu que sua vida estava prestes a mudar. Ele teria que enfrentar não apenas esse homem, mas seus próprios fantasmas. E o desafio de descobrir o que realmente unia Lara à sua família. O que viria a seguir? As escolhas de Eduardo estavam prestes a desvelar secretos que poderiam custar muito mais do que ele imaginava. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Eduardo estava paralisado, o olhar fixo no homem que se aproximava. A tensão era palpável. Ele podia sentir o peso da intimidação. Você não deveria estar aqui, Eduardo, o homem repetiu, e havia uma nota de ameaçadora certeza na sua voz. Lara hesitou. A sensação de pânico tomou conta dela. Quem é você? Perguntou, sem soltar o garotinho que agora se encolhia em seus braços. O menino olhou para o homem com medo. Eduardo percebeu que a presença daquela pessoa não era apenas inibidora. Era uma janela para um passado obscuro. Você sabe muito bem quem sou? O homem respondeu, cruzando os braços. Eu sou Roberto. E você, meu amigo, tem um trabalho a fazer. Ele olhou para Lara, mas seu sorriso era de dor. Mas é você que vai assumir a responsabilidade. A palavra responsabilidade ecoou na mente de Eduardo. Um golpe na sua avareza. Lara parecia confusa e, ao mesmo tempo, ferida. O que você quer dizer com isso? Sua voz tremia. Roberto deu um passo à frente. E as outras pessoas no café começaram a murmurar. A situação se tornava cada vez mais volátil. Eduardo, o coração disparado, achou isso insuportável. Eu vou ajudar, disse ele, tentando resgatar um pouco de compaixão. Só me diga, o que fazer? Roberto se inclinou, encarando Eduardo nos olhos. Você não pode simplesmente consertar tudo com dinheiro. Você precisa entender quem realmente é o garoto. Cada palavra dele era afiada como uma faca. Eduardo sentiu um frio na espinha. O que você quer dizer? Anthony não é o que parece, Roberto revelou, levantando as sobrancelhas. O mundo de Eduardo desmoronou em um instante. Anthony é seu filho. A revelação pairou no ar como uma tempestade prestes a estourar. O tempo parecia parado. Eduardo ficou sem palavras, o choque a engasgar sua voz. Isso é impossível, murmurou, mas no fundo ele sentiu um nó se formando na garganta, lembranças surgindo, densas e pesadas. Um fio que ele não conhecia, resultado de um passado que ele tentara enterrar. Impossível! Roberto repetiu, um sorriso triste em seu rosto. Você se afastou da sua família por tanto tempo que não percebeu as consequências. Anthony, ele precisa de você e de amor, não de dinheiro. Os olhares dos clientes foram trocados, um misto de compaixão e horror. Lara estava gelada. A expressão é a de traição. Você sabia? Ela questionou, uma fúria reprimida na voz. Eu não sabia! Eduardo gritou, a dor e a confusão tomando conta dele. Anthony olhou para o pai e suas pequenas mãos tremiam mais ainda. Como posso acreditar em você? O medo da rejeição se apoderou do menino e Eduardo se sentiu como um monstro. Roberto fez uma pausa, observando a cena. Como um juiz, você vai ter que escolher, Eduardo. O homem de negócios ou o pai? O que vai ser? A pergunta pairou no ar, feroz e corrosiva. Lara se virou, seus olhos marejados de lágrimas, traduzindo um mar de emoções. Se ele é seu filho, por que você não cuidou dele? Ela não esperava uma resposta, mas o golpe a atingiu com força. Enquanto a tensão aumentava, a verdade começava a se desenrolar. Eduardo estava prestes a perder não apenas a chance de ajudar uma criança,
mas de mudar a própria vida. O que ele faria? As escolhas que estava prestes a tomar tinham o poder de mudar tudo. Ele enfrentava o amor, a culpa e a responsabilidade. E, no fundo, sabia que não havia como voltar atrás. Seu coração batia forte e antes que pudesse se decidir, a porta do café se abriu de novo e uma nova figura entrou, dessa vez trazendo um ar sombrio. Eduardo se virou. A última coisa que esperava ver era o advogado que ele pensou ter deixado para trás. Estava longe de ser o final que ele esperava. A história estava apenas começando. Eduardo estava paralisado, o olhar fixo no homem que se aproximava. A tensão era palpável. O coração dele disparava. Você não deveria estar aqui, Eduardo, o homem repetiu, sua voz carregada de desprezo. Os olhos e as vozes dos outros clientes começaram a seguir a cena, cada murmúrio tornando o ar ainda mais pesado. Lara hesitou, o pânico crescendo dentro dela. Quem é você? Perguntou, sem soltar o garotinho que se encolhia em seus braços. O menino estava visivelmente apavorado. Eduardo olhou para Roberto, seu rival, e sentiu uma angústia que ele não sabia que carregava. O que você quer de mim? Roberto não hesitou. Você sabe muito bem, Eduardo. E o tempo acabou. Ele apontou para Lara e Anthony. Você vai assumir a responsabilidade dessa criança. As palavras ficaram no ar, como uma bomba prestes a explodir. Eduardo sentiu o rosto quente, a pressão aumentando, enquanto a raiva se misturava à culpa. Eu não sei do que você está falando, gritou, tentando esconder a verdade que começava a emergir como um pesadelo. E então a porta do café se abriu de novo, e uma nova figura entrou, lançando uma sombra sobre a cena tensa. Eduardo virou-se rapidamente, e o que viu fez seu estômago revirar. Era Sofia, sua ex-esposa, com um semblante que exibia uma mistura de desespero e determinação. Ela olhou diretamente para ele. Eduardo, você precisa saber a verdade, antes que seja tarde demais. Os olhos de Eduardo se arregalaram. Sofia, o que você está fazendo aqui? Eu estou aqui porque Anthony... Ela respirou fundo, a voz embargada. Anthony não é só seu filho. Ele é também o filho de Roberto. O tempo parou e o silêncio assolou o café. O mundo de Eduardo desmoronou em um instante. E ele sentiu um nó se formar na garganta. Aquela revelação ressoou como uma sentença de morte. Como assim? As palavras saíram hesitantes. A incredulidade tomou conta dele. Ele olhou para Lara, que agora tinha a expressão de quem foi atingida por um raio. Isso não pode ser verdade! É verdade, Eduardo. Roberto disse, um sorriso amargo nos lábios. Você se afastou do seu passado, mas ele não se afastou de você. E agora, Anthony paga o preço por isso. O garotinho se agachou mais perto de Lara, os olhos grandes e assustados. Eduardo estava paralisado. Se transformou em raiva. Como isso era possível? Ele não queria acreditar. Você está mentindo. Como você pode me envolver nisso? A voz dele ficou alta e a frustração tomou conta dele. Sofia, por favor! Edu continuou, tentando entender. Mas a verdadeira dor começou a se espalhar pelo seu peito. Ele sentia cada batida do coração como se fosse um martelo. Eu não consegui contar a você. Não antes, quando tudo aconteceu. Sofia revelou, lágrimas escorrendo pela bochecha.
Mas Anthony precisa de você agora! Ele precisa de um pai! A situação estava prestes a explodir. Eduardo olhou para o garotinho. O que ele deveria fazer? A resposta não era simples, e as emoções misturavam-se como tempestade. Ele queria ajudar, mas as revelações mudavam tudo. Você precisa escolher, Eduardo, disse Roberto, com um olhar que parecia não lhe dar alternativas. Acha que dinheiro vai resolver? Isso ou vai enfrentar as consequências de sua escolha? O murmurinho percorreu o café, os olhares de desaprovação aumentando. As pessoas sabiam que algo grande estava acontecendo. Uma tragédia em frente aos olhos deles. Eduardo sentiu-se consumido pela pressão surda da verdade e do que isso significava. A escolha que ele tinha pela frente não era apenas sobre ajudar um garoto, era sobre assumir a responsabilidade por um passado que ele havia tentado enterrar. O que ele faria agora? A tensão cresceu e antes que pudesse pensar em alguma resposta, o estrondo ecoou do lado de fora do café. A porta se abriu com força e um grupo de policiais entrou. Quem é Eduardo? Um dos oficiais gritou. Olhar cerrado. Eles procuravam no espaço e o coração de Eduardo disparou. O que mais poderia acontecer? E assim, enquanto o silêncio tomava conta do café, Eduardo percebeu que sua história estava prestes a mudar mais uma vez. Eduardo estava paralisado, o olhar fixo no homem que se aproximava. A tensão era palpável. O coração dele disparava. Quem é Eduardo? Um dos oficiais gritou. O olhar cerrado deles procurava no espaço, e o coração de Eduardo disparou. O que mais poderia acontecer? Os rostos dos presentes se viraram. Os olhares de surpresa e curiosidade se misturando com o medo. Lara apertou Anthony contra si. O que está acontecendo? A voz dela tremia e entender o tumulto. Você precisa vir conosco, Eduardo, disse um dos policiais, um homem alto com um semblante sério. Temos questões a esclarecer. O tom autoritário não deixava espaço para discussões. O calor do café parecia evaporar. Esclarecer o quê? Eduardo se defendeu, a voz tremendo de indignação. Eu não fiz nada! O pânico começou a se espalhar em seu peito como fogo, e o estômago se contraía. Roberto, observando a cena, esboçou um semblante superior. Você realmente acha que pode escapar do seu passado? Não se esqueça do que você fez. As palavras dele penetraram como facadas, e todos olharam para Eduardo. O sentimento de ser o centro de um clima carregado de acusações era insuportável. Eduardo, Sofia gritou. E todos os olhares voltaram-se para ela. Ouça o que os policiais têm a dizer. A angústia na voz dela era clara. Ela sabia que algo estava prestes a desmoronar. Sem aviso, um ruído estrondoso invadiu o café. A porta foi aberta com força e um grupo de pessoas entrou, todas vestidas de preto e com expressões severas. Os murmúrios aumentaram e o ar tornou-se elétrico. Por favor, se afastem! Um dos novos entrantes ordenou, empurrando os clientes para trás como se fossem peças de um jogo. Eduardo sentiu o coração parar. O caos estava prestes a atingir seu pico. As novas figuras pareciam outras versões de Roberto, mas mais ameaçadoras. Você é um homem procurado, Eduardo, um deles disse, apontando um dedo acusador. Por fraude e mentiras. O queixo de Eduardo caiu. Fraude? Não faz sentido. Enquanto as palavras saíam de seus lábios, o pânico se transformou em confusão. Ele olhou para Lara,
que ainda segurava Anthony. O olhar dela repleto de dúvida e medo. Estão mentindo, ele disse, mas a frustração e o desespero se misturavam em sua voz. O salão estava tomado por um murmúrio crescente. Um dos policiais começou a ler em documento em voz alta. Eduardo Martins, você está sendo acusado de ser o responsável pela organização criminosa que desmantelou várias empresas e causou perdas financeiras a muitas pessoas. O silêncio ficou tão denso que poderia ser cortado com uma faca. Olhares de reprovação estavam virados para ele, e o peso das palavras começou a afligir seu coração. Isso é ridículo! Eduardo gritou, desesperado. Mas as palavras pareceram em vão. As expressões ao seu redor estavam gravadas em descrença e desapontamento. A expressão de Roberto adquiriu um novo brilho, de quem tinha visto o plano se concretizar. Você teve seus dias de glória, Eduardo. Agora é hora de enfrentar os efeitos de cada decisão que tomou. Anthony se encolheu ainda mais no colo de Lara, buscando conforto, e isso feriu Eduardo de forma profunda. Ele se virou para o garotinho, uma onda de tristeza e preocupação inundando seu coração. Isso não pode estar acontecendo. Eu só queria ajudar. Mas antes que pudesse terminar a frase, um grito aterrorizante ecoou fora do café, seguido de um estrondo. O som era ensurdecedor, como o fim do mundo. A porta parecia vibrar com a intensidade do que estava prestes a acontecer. Os policiais e as novas figuras trocaram olhares alarmados e correram em direção à saída. Fiquem aqui! Um dos oficiais gritou, antes de desaparecer na confusão. O que estava acontecendo do lado de fora? O medo se instalou e a tensão se transformou em uma expectativa angustiante. Eduardo olhou nos olhos de Sofia. O que mais está escondido? Pergunta que havia saído sem que ele pensasse. E a expressão dela, marcada pelo arrependimento, sugeria que havia muito mais por vir. Uma verdade que poderia mudar tudo. Enquanto o barulho fora aumentando, um lampejo de luz cruzou a porta e algo, ou alguém, cativou a atenção de todos. O próximo capítulo dessa história estava prestes a ser escrito. E Eduardo podia sentir que suas escolhas não afetariam somente sua vida, mas a de Anthony e Lara. Qual seria o seu destino? E qual seria o impacto da verdade que ainda não havia sido revelada? Eduardo estava paralisado, o olhar fixo no homem que se aproximava. A tensão no ar aumentava. E seu coração disparava. Quem é Eduardo? O oficial repetiu, sua voz firme soando como um sino de alarme. Os olhares curiosos dos outros clientes passaram de Eduardo para o grupo de policiais, antes de se voltarem para a porta, onde mais figura sombria surgiu. O murmúrio se intensificou. Os rostos expressavam uma mistura de medo e expectativa. Por favor, é só um mal-entendido. Eduardo tentou argumentar. Sua voz tremia, mas a insegurança o dominava. Lara segurou Anthony com mais firmeza e ele, em busca de proteção, se encolheu contra ela. O garotinho parecia assustado e o olhar de Eduardo se deteve no pequeno, desejando que tudo isso fosse um pesadelo. Um dos policiais, um homem robusto com um olhar cortante, fez um gesto para os outros. Precisamos de você agora, Eduardo. A situação vai piorar se você não cooperar. A firmeza na voz dele parecia ressoar como um ultimato. Do lado de fora, a confusão aumentava. Gritos e sirenes cortavam o silêncio opressivo do café.
O novo grupo de personagens que havia entrado, homens de terno escuro, acercou-se, seus rostos frios como pedras. Um deles se destacou do grupo, um homem alto com traços familiares. Alguém que Eduardo nunca esperava ver de novo. Tiago? A palavra saiu como um sussurro incrédulo. O homem sorriu, mas não era um sorriso amigo. Surpresa, não é, Eduardo? Você realmente achou que poderia escapar tão fácil? O tom desdenhoso trouxe à tona uma avalanche de lembranças que Eduardo havia tentado enterrar. Tiago era um velho conhecido, alguém que tinha caído no mundo do crime, mas a conexão entre eles parecia mais complexa do que ele lembrava. Eu não tenho nada a ver com isso. Eduardo gritou, a frustração subindo a cabeça. Mas Tiago apenas balançou a cabeça, rindo suavemente. Não? Vou te dizer o que você não sabe. Você foi o elo mais fraco, Eduardo. Seus sócios, todos eles estão sendo investigados. E você está no centro da trama. O estômago de Eduardo se contorceu. Ele não tinha noção do quanto o que estava prestes a ser revelado mudaria tudo. A pressão do momento o fez hesitar. O que você quer de mim? Nada além do que sempre quis. Justiça, Tiago disse, a voz baixa, mas cortante. Sabe, quando você se afastou, não apenas deixou sua família, mas escolheu um caminho de mentiras e traições. E agora, cada um de nós está tendo que enfrentar isso. A tensão no café estava insuportável. Eduardo sentiu o suor escorre por sua coluna, enquanto as emoções afloravam dentro dele. Você não pode fazer isso! Ele virou-se para Lara e Anthony, medo escorrendo em suas palavras. Não deixe eles te fazerem mal. Mas foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Lara, que até então estava em silêncio, falou com uma firmeza surpreendente. Se ele é seu filho, então precisa saber a verdade. Sua voz soou forte e clara, quebrando a tensão e atraindo a atenção de todos. A revelação dela ecoou no ar como um trovão. Os olhares mudaram de Eduardo para Lara. O que você quer dizer com isso? Tiago interrompeu, sua expressão agora carregada de dúvida. Anthony não é só seu filho, Eduardo. Ele é o filho de Tiago também, ela disse. As palavras alcançando Eduardo como um golpe brutal. O mundo dele desabou em um instante. Ele ficou boquiaberto, sem acreditar. O peso da revelação desabou em seu coração e tudo ao seu redor desapareceu. O que isso significava? Eduardo ficou paralisado, a confusão misturada com um ódio surdo por ter sido manipulado. O garotinho havia sido a chave. Lara, isso não é verdade! Ele gritou, mas no fundo, as palavras dela começaram a fazer sentido. Os murmúrios aumentaram. As pessoas ao redor do café, trocando olhares de incredulidade. Agora você está no meio de uma tempestade, Eduardo, disse Tiago, um sorriso cortante rompendo sua expressão fria. Quero ver como você vai se sair dessa agora. O caos do café virou um espetáculo de desespero. O impacto da revelação e a revelação da verdadeira paternidade deixaram Eduardo em pedaços. Ele encarou Lara. E junto a ela estava Anthony, olhando com medo, buscando respostas. O que mais estava escondido? O que essa conexão financiaria?
As escolhas feitas no passado eram agora um fardo insuportável. Com a tensão acumulando na sala, Eduardo percebeu que precisava agir, e rápido. "O que eu faço agora?" ele murmurou, apenas para ser recedido por um silêncio ameaçador, até que mais um grito ecoou do lado de fora. Uma nova reviravolta estava prestes a acontecer, e Eduardo pôde sentir que seu mundo estava prestes a desabar de uma vez por todas. A tensão no ar era palpável. Eduardo estava paralisado, sem saber como reagir. As revelações surgiam como um turbilhão e os olhos de todos estavam fixos nele. Então, uma nova onda de barulhos se intensificou do lado de fora. A porta do café balançou violentamente e logo a autoridade policial parecia estar em cena. Um oficial avançou, os olhos arregalados e uma expressão de urgência. "Precisamos evacuar o lugar agora!" ele gritou alto, sua voz cortando o murmúrio crescente entre os presentes. O pânico se espalhou como um incêndio. Pessoas começaram a se levantar de suas mesas, pressas e nervosas, sem saber o que estava prestes a acontecer. Eduardo sentiu um aperto no peito. "O que está acontecendo?" ele perguntou, mas o oficial não respondeu. Na verdade, ninguém parecia ter respostas. Os murmúrios e gritos se mesclavam em uma cacofonia de medo e confusão. O garotinho se encolhia ainda mais nos braços de Lara, que não sabia se ficava ao lado do filho ou tentava entender a situação perturbadora. Tiago olhou para Eduardo, um sorriso cruel se desenhando em seu rosto. "Uma explosão maior está vindo, meu amigo. Você não tem ideia de como você me subestimou." As palavras dele doíam como facadas. Eduardo estava tentando manter sua sanidade, mas a dura realidade o rodeava como um lobo faminto. E então, de repente, uma luz ofuscante invadiu o ambiente. Vários homens e mulheres, uniformizados, invadiram o café, cercando Eduardo e os demais. "Todos no chão! Agora!" um deles gritou. As pessoas e o estado de choque não hesitaram em obedecer. A atmosfera que antes era de uma situação desconfortável, agora se tornava de puro terror. Eduardo caiu de joelhos, o coração martelando no peito. O que estava acontecendo? Por que ele estava sendo tratado como um criminoso? Ele olhou para Lara e Anthony, que estavam no canto. O medo nas expressões deles era palpável. A verdade sobre Anthony parecia ter se desvanecido, consumida pela soma da confusão e do caos. E quando a situação parecia completamente incontrolável, um som repentino e ensurdecedor sacudiu o lugar. A explosão veio de fora, quebrando as grandes janelas, como se fossem vidro fino. O estrondo era tão forte que quase todos se atiraram ao chão em um instinto de sobrevivência. A poeira e os estilhaços flutuaram como se o tempo tivesse desacelerado. Eduardo tinha um sentimento estranho em seu estômago. Ele não entendia. Tudo virou um pesadelo. A comoção fez a plataforma da realidade dele balançar. Quando ele se levantou, tudo parecia diferente, como se ele tivesse cruzado uma linha sem volta. Contudo, o que não esperava era que uma pessoa conhecida no meio daquela confusão era Clara, uma antiga colega de trabalho. "Eduardo!" ela gritou, os olhos arregalados, o que parecia uma mistura de alívio e horror. "É você! Eu não sabia que você estava aqui!" A presença dela era como um farol em meio ao caos. Mas não havia espaço para perguntas. As revelações de Lara, o ataque policial, a explosão, tudo isso era maior que eles. Antes que pudesse responder,
O olhar de Clara se transformou. Você precisa saber, Eduardo. Eles estão atrás de você por causa do que você se envolveu com a organização de Tiago. Ele não era apenas um sócio. Ele é um traidor. As palavras dela cortaram como uma faca afiada. Traidor? A adrenalina correu por suas veias. Tiago estava mais próximo do que ele imaginava. O que você está dizendo? Eduardo perguntou, quase sem voz. Anthony não é apenas seu filho, Clara gritou, a certeza em seu olhar. Ele nunca foi. Olhe, onde você está? Tiago o colocou contra você, tudo em nome de poder e vingança. A verdade despencou sobre Eduardo como uma avalanche. O rosto de Anthony começou a se distorcer em sua mente, repleto de confusão. Tudo o que ele acreditava não apenas estava em dúvida, estava ruindo. Eduardo encarou Clara, a mente girando, tentando compor as peças desse quebra-cabeça caótico. Então, o que ele realmente sabia? A confusão e o pânico tomaram conta do espaço. Uma nova onda de segurança entrou, e o desatino cresceu, enquanto o olhar de Eduardo fixava-se bem no garoto. Percebendo que o único lugar que havia se estabelecido em seu coração estava prestes a se desintegrar. O que mais ele não sabia? E, quando tudo parecia um desmoronamento absoluto, o caos parecia só começar. O que estava por vir? A tensão no ar era palpável. Eduardo estava paralisado, sem saber como reagir. As revelações surgiam como um turbilhão, e os olhos de todos estavam fixos nele. Então, uma nova onda de barulhos se intensificou do lado de fora. A porta do café balançou violentamente, e logo o ambiente estava tomado por um clima de pânico. Um oficial avançou, os olhos arregalados e um semblante de urgência. Precisamos evacuar o lugar agora! Gritou, sua voz penetrante, quebrando o murmúrio crescente entre os presentes. O pânico se espalhou como uma epidemia. Pessoas começaram a se levantar de suas mesas, nervosas e confusas, sem saber o que estava prestes a acontecer. Eduardo sentiu um aperto no peito. O que está acontecendo? Ele perguntou, mas o oficial não teve tempo de responder. O caos começou a instalar-se e uma onda de segurança se aproximou, cercando Eduardo e os outros. Tiago, por sua vez, olhou para Eduardo com um sorriso cruel. Uma explosão maior está vindo, meu amigo. Você não tem ideia de como você me subestimou. As palavras dele atingiram Eduardo como se tivesse levado um soco no estômago. Você não pode fazer isso! Eduardo gritou, se virando para Lara e Anthony, que estavam no canto. O medo misturado com a incerteza espampado em seus rostos. A verdade que viera à tona parecia agora um pesadelo sem fim. Um novo grupo de policiais surgiu e o desatino aumentou. Então a luz do café começou a piscar. E sem aviso, uma explosão ensurdecedora quebrou a tranquilidade das ruas. A bomba não havia vindo do lado de fora. Era uma explosão do próprio café. As grandes janelas estouraram e fragmentos de vidro voaram, como se fossem confetes de um dia trágico. A poeira tomou conta do ar, causando uma visibilidade nula. Eduardo caiu, o chão tremendo sob ele. O som da explosão misturava-se com os gritos de pânico e desespero. Ele se levantou rapidamente, procurando Lara e Anthony no meio do caos. O café estava em pedaços e a fumaça misturou a realidade com uma cena de filme de terror. Quando ele
Finalmente conseguiu encontrar Lara. A expressão dela estava congelada de terror. Anthony! Gritou ela, mas o garotinho estava em choque, paralisado ao lado dela. Eduardo se jogou em direção a eles. Mas antes que pudesse alcançá-los, Tiago apareceu, segurando Anthony em seus braços. Você perdeu, Eduardo, ele disse, o sorriso malicioso no rosto. Agora, quem vai te salvar? Era como se a cena tivesse congelado, cada pessoa presa em sua reação horrorosa. Eduardo tentou avançar, mas o tempo parecia desacelerar. Solte ele! Ele gritou, a voz repleta de desespero. Lara estava lá, lutando para se aproximar, mas a situação era caótica e aterrorizante. Eu não sabia que você era tão fraco. Como você não percebeu que tudo isso foi planejado por... Mim, Tiago deu um passo à frente. Você não é apenas um homem sem sorte. Você é um peão nesse jogo. E o prêmio é exatamente isso. Ele apertou Anthony, fazendo o menino chorar e se debater. Mas em um momento, uma nova figura familiar surgiu das sombras da destruição. Era Sofia, mirando diretamente para Eduardo. Eduardo, escute! Ela gritou acima do caos. A voz dela cheia de urgência. Ele não é só o filho de Tiago. Anthony é seu filho, mas também é uma armadilha. Os olhos de Eduardo se arregalaram. O que você quer dizer? O mundo pareceu girar ao seu redor. Tudo o que ele sabia estava se desintegrando. Tiago não é só um sócio. Ele é seu irmão. A revelação bateu como um raio. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Um momento de choque coletivo em que cada olhar se dirigiu a Tiago, que agora tinha os olhos cheios de uma alegria maligna. Sim, Eduardo, eu sempre estive aqui nas sombras e agora, finalmente, você vai pagar pelo que fez. A cena parecia surreal e Eduardo sentiu um nó se formar na garganta. O peso da traição e das revelações o esmagava, e tudo começou a se confundir em uma espiral de caos. Anthony chorava, Lara gritando, e Eduardo estava no olho do furacão, sem saber como agir. A partir daquele momento, nada poderia ser o mesmo. O que mais estava escondido nas brumas do passado? A verdade era muito mais complexa do que ele poderia imaginar. E com cada segundo passando, ele se perguntava se conseguiria salvar o filho e a si mesmo antes que tudo desmoronasse de vez. A tensão no ar era palpável. Eduardo estava paralisado, sem saber como reagir. As revelações surgiam como um turbilhão, e os olhos de todos estavam fixos nele. Então uma nova onda de barulho se intensificou do lado de fora. A porta do café balançou violentamente. E logo o ambiente estava tomado por um clima de pânico. Um oficial avançou, com os olhos arregalados e um semblante de urgência. "Precisamos evacuar o lugar agora!" gritou, sua voz penetrante quebrando o murmúrio crescente entre os presentes. O pânico se espalhou. Como uma epidemia, pessoas começaram a se levantar de suas mesas, nervosas e confusas, sem saber o que estava prestes a acontecer. Eduardo sentiu a pressão aumentar no peito. "O que está acontecendo?" ele conseguiu perguntar. Mas o oficial não teve tempo de responder. O caos começou a se instalar e uma onda de segurança se aproximou, cercando Eduardo e os outros. Tiago observava, um sorriso cruel se formando em seu rosto. "Uma explosão maior está vindo, meu amigo. Você não tem ideia de como me subestimou.
As palavras dele atingiram Eduardo como um soco no estômago. Você não pode fazer isso! Eduardo gritou, se virando para Lara e Anthony, que estavam no canto, com o medo estampado em seus rostos. A verdade que viera à tona parecia um pesadelo sem fim. De repente, um novo grupo de homens entrou, claramente da segurança. Eles eram imponentes, e suas expressões determinavam uma ordem. Fiquem calmos e não se movam! Um deles gritou, e o desespero aumentou. O ar estava pesado de medo e confusão. Quando a luz do café começou a piscar, Eduardo percebeu que sua chance de se redimir estava escorrendo entre os dedos. Ele tinha que agir rápido. Foi quando ouviu um estalo e um rugido imenso ecoou pela rua. A explosão não vinda do café, mas de um lugar próximo. O barulho era ensurdecedor, fazendo o chão tremer sob eles. As janelas estouraram com o impacto, e o café foi tomado por uma nuvem de poeira e caos. Eduardo caiu no chão, seu coração disparado. A visão foi obstruída por fumaça e gritos. Ele se levantou desorientado e procurou Lara e Anthony em meio à confusão. O espaço que antes parecia elegante e acolhedor agora era uma cena de destruição total. Quando finalmente achou Lara, a expressão dela estava congelada de terror. Ela gritou enquanto o garoto se detinha em estado de choque. Eduardo tentou se aproximar, mas a nuvem de poeira dificultava a visão e a respiração. Tiago segurava Anthony em seu colo, e o olhar que ele lançou para Eduardo não era de compaixão. Você perdeu, Eduardo. Agora quem vai te salvar? O tom dele era de desprezo, quase uma gozação, e Eduardo se sentiu paralisado pela raiva e impotência. Solte-o! Eduardo gritou, desesperado. Lara lutava para se aproximar, mas o caos tornava tudo mais difícil. Anthony, com lágrimas nos olhos, tinha medo. O tempo parecia escorregar pelos dedos de Eduardo. E então, de repente, um homem surgiu entre a fumaça. Era um velho conhecido, Júlio, seu ex-sócio. Eduardo! Ele gritou, avançando, seu rosto envolto em sujeira e desespero. O que você fez? Eles estão vindo atrás de você. A fúria aumentou no peito de Eduardo. O que você está falando? O que está acontecendo? Júlio se virou e, com um gesto dramático, revelou um documento amassado. Tiago não é seu irmão. Ele é seu clone. O choque foi instantâneo. O silêncio caiu como uma cortina. Eduardo encarou Tiago. As peças da história começando a se encaixar. O quê? Isso não pode ser verdade. Eles trabalharam em um projeto secreto. Você não se lembra? O Projeto Gêmeos. Júlio exclamou, e as gotas de suor escorriam pelo rosto dele. Tiago é uma cópia de você. Uma manipulação genética. Eduardo estava em estado de choque. Então, quem é Anthony? O que isso significava? O mundo ao seu redor desmoronou, enquanto os olhares se alternavam entre o horror e a incredulidade. Ele tinha que descobrir a verdade antes que tudo se desintegrasse ainda mais. Ali, no meio do caos, Eduardo percebeu que sua vida estava em jogo, e não apenas a sua. Amada de seus filhos, o que mais estava escondido nas sombras daquela verdade horrenda? A urgência começou a dominar sua mente. Com cada segundo, um novo desastre estava à espreita. E Eduardo não sabia se conseguiria salvar a si mesmo e a quem amava antes que tudo desmoronasse completamente.
Eduardo estava em estado de choque, encostado na parede do café em desordem. A revelação de que Tiago era seu clone, uma armação que ele nem sabia que existia, ressoava em seus ouvidos como um eco devastador. Ele olhava para Lara, que segurava Anthony com olhos cheios de medo. A fraqueza no olhar do garoto desmantelava seu coração. O que ele iria fazer agora? Como isso é possível? Sussurrou, sentindo que o chão sob seus pés se desmoronava. O pânico tomou conta do lugar. A fumaça ainda pairava. O caos reinava. Júlio, seu ex-sócio, se aproximou, a expressão tensa. Eduardo, precisamos sair daqui. Tiago está jogando sujo. Ele é uma ameaça. A cada palavra, o desespero aumentava. Ameaça? Ele é meu irmão ou é um experimento? O nó na garganta se apertava mais. Ele é um erro de laboratório, uma criação que deu errado, e agora ele quer destruir você. Júlio poderia ser um alívio ou um pesadelo para Eduardo, mas neste momento ele parecia a única esperança. Enquanto os dois tentavam entender a situação, um novo som cortou a confusão. O barulho forte de sirene se aproximava, aumentando a tensão. Eduardo se virou, sentiu o medo se espalhando por seu corpo. Não podiam ficar ali. Lara puxou Anthony para mais perto. Os olhos do garoto arregalados, refletindo as chamas da realidade em que estavam mergulhados. Então, de repente, um novo personagem entrou na cena. Um homem alto e sombrio de terno preto que parecia conhecer Tiago muito bem. Eduardo, gritou o homem. Seu tom era urgentemente amistoso. Você não me conhece, mas eu sou Alberto e precisamos conversar agora. A expressão de desespero de Lara se intensificou. Sobre o quê? Ela estava desesperada. O pânico no ar só aumentava. Tiago não é apenas seu clone. Ele está lançando um ataque contra você e sua família. As palavras de Alberto pesavam no ambiente. Ele planejou tudo isso. O que você não sabe é que Anthony, ele não é apenas um garoto. Ele é a chave para todos os planos que Tiago criou. O coração de Eduardo disparou. A chave para o quê? O mundo estava rodando e ele sentia que o chão se abria debaixo dele. Anthony é o único que pode neutralizar Tiago. Há algo no sangue dele. Algo que você nem imagina que está transmitindo. Alberto parecia genuíno, mas as sombras de incerteza o cercavam. Nesse exato momento, uma explosão de gritos cortou o ar de novo. As portas de café foram arrombadas e mais homens armados entraram, engrossando o clima de terror. Todos no chão, um deles gritou, e a multidão se atirou ao chão, levando Eduardo a sentir o desespero. Tiago, agora com um sorriso sinistro, atravessou o café em direção a Anthony, que gritou: Você não pode levá-lo! Ele é apenas uma criança! Eduardo desesperadamente tentou avançar, mas era como correr em direção a uma parede impossível de atravessar. Apenas uma criança? Ele é muito mais do que isso, Eduardo. O sorriso de Tiago era aterrorizante. E com você fora do caminho, tudo ficará mais fácil. Sabe, você nunca soube a verdade. Qual verdade? Eduardo exigiu, paralisado em luta. O som dos homens armados começou a ecoar em mais força. E nesse momento, Lara apertou a mão de Anthony com tanta força que ele quase se perdeu em seus próprios medos. E, antes que pudesse entender o que estava acontecendo, Alberto puxou Eduardo para um canto, os rostos deles próximos. Escute, não podemos deixar Tiago te manipular. A vida de Anthony está em jogo, assim como a sua. O tempo parecia parar. A adrenalina jorrava nas veias de Eduardo. O que mais ele não sabia?
Nesse instante, um ruído alto irrompeu. Uma explosão vinda da rua. O impacto fez com que as paredes tremessem. E o café foi envolto em um novo turbilhão de fumaça e gritos. Vamos, agora! Alberto gritou, puxando Eduardo e Lara em meio ao caos. Eles correram. A fumaça os envolvia enquanto o mundo ao redor se destruía. Eduardo sentia seu coração acelerar. Um novo horror se aproximava. Mas, enquanto eles corriam, uma figura conhecida apareceu na fumaça. Era o advogado que Eduardo pensou ter deixado para trás. E ele estava armado. Pare! Gritou ele, segurando a arma em direção a Eduardo. Você não pode sair com ele. Eduardo parou. Seus olhos se arregalaram. O que ele havia desencadeado? Anthony estava no centro de tudo isso. E ele se perguntava até onde a verdade ainda poderia machucá-lo. A única certeza naquele instante era que a tempestade só estava começando. E o destino de todos estava prestes a ser decidido de uma maneira que mudaria tudo em seus braços. A adrenalina pulsava nas veias de Eduardo. Seu coração batia forte, ecoando em sua cabeça. Por favor, solte meu filho, ele implorou, a voz embargada e cheia de desespero. Tiago olhou para ele como um predador observa sua presa. Você não entende, Eduardo. Anthony é o seu ativo mais valioso. Com ele, posso finalmente conquistar tudo o que sempre quis. A frieza na voz dele cortou o ar. Eduardo queria gritar, mas estava paralisado de medo. Então tudo aconteceu muito rápido. O céu parecia ruir quando Alberto, com uma determinação feroz, lançou-se na frente de Eduardo. Você não vai tocar nele, Tiago, disse, a voz firme e decisiva. Um tiro ecoou, não de Tiago, mas do advogado, que estava na porta. A bala passou próximo de Eduardo, e o caos ficou ainda mais intenso. O poder e a desgraça uma vez mais se entrelaçaram. O café começou a desmoronar. Eduardo sentiu a poeira se espalhar pelo ar enquanto mais gritos surgiam. Ele viu as pessoas em pânico, apressadas para sair. Mas seu foco estava em Anthony. Anthony, estou aqui! Ele gritou e a dor em seu peito pulsava. No ato seguinte, Anthony olhou diretamente para ele, os olhos cheios de medo e confusão. Eduardo nunca se sentiu tão impotente, tão distante. O mundo estava girando e, de repente, tudo parecia possível. O que Tiago não sabia era que Alberto tinha um plano. Com a ajuda de Júlio, ele havia conseguido reunir forças para desmantelar as operações criminosas que Tiago havia criado. Você não tem controle sobre isso, Tiago. É hora de acabar com suas mentiras. Alberto avançou, afastando as pessoas em seu caminho. O advogado parecia mais forte do que nunca. E Eduardo percebeu que a verdadeira luta estava apenas começando. Tiago, percebendo que sua vantagem estava escorregando, apertou ainda mais Anthony, que começou a chorar. A cena fez com que Eduardo sentisse um calor incontrolável. Ele olhou para Lara, que estava lá, também apavorada, mas determinada. Eduardo, precisamos agir agora! Ela gritou. Em um ato de bravura, Eduardo avançou e, num movimento rápido, atacou Tiago, libertando Anthony. Aqui, filho! Ele gritou, estendendo os braços. O garoto correu em direção a ele,
e Eduardo sentiu um alívio profundo. Mas a batalha ainda não havia terminado. Lara e Eduardo se uniram e empurraram Tiago para longe, mas à medida que faziam isso, a situação se tornava ainda mais tensa. Explosões ecoavam ao longe. O ar estava impregnado de fumaça. E o som dos gritos preenchia cada canto do café. Eduardo, agora, diante da escolha final, encarou Tiago nos olhos. Você não pode mais manipular nossas vidas. Você vai pagar pelas coisas que fez. Sua voz ressoou, cheia de coragem. E Tiago, vendo seu poder enfraquecido, recuou. Nesse instante crucial, policiais e segurança irromperam, armados, prontos para levar Tiago e seus comparsas. As ordens dadas foram rápidas e precisas. O momento de incerteza havia chegado ao fim. Eduardo e Lara seguraram Anthony, abraçando-o com força enquanto as correntes de tensão finalmente se dissipavam. O dia tinha sido um pesadelo, mas ali, em meio ao caos, havia uma nova esperança. Enquanto eles eram levados para fora, Eduardo olhou para o céu. Soltando um suspiro profundo, ele percebeu que, apesar de tudo, tinha uma segunda chance. Mas quantas outras revelações ainda viriam à tona? Antes que pudesse pensar mais, Alberto o interrompeu. Eduardo, a luta ainda não acabou. Tiago não é o único que temos que enfrentar. As palavras ficaram pairando no ar. Um novo mistério surgia à frente. A vida deles, tudo era um quebra-cabeça que ainda precisava ser resolvido. O grupo se afastou. O céu claro acima deles e a estrada adiante era incerta. Eduardo segurou Anthony e Lara, prontos para o que viesse a seguir. Agora, se você não quer perder as próximas histórias que virão, você precisa se inscrever no canal imediatamente. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar nosso algoritmo e nos ajudar a crescer. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que poderá acontecer no futuro. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.